Olá pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a tabela periódica e seu processo de aperfeiçoamento ao longo do tempo. Vocês sabiam que a tabela periódica nem sempre teve essa estrutura que possui hoje? Nesse vídeo iremos aprender sobre as diferentes lógicas e formatos nos quais a tabela já se adaptou. A primeira tentativa de organização dos elementos foi realizada por Dalton no início do século XIX e se baseava nas massas atômicas, colocando-os em ordem crescente. Essa forma se tornou insuficiente, pois ao levar em consideração as propriedades de cada elemento, aqueles que tinham características semelhantes se encontravam muito afastados. Assim, esse método foi descartado. A segunda tentativa da qual se tem conhecimento é em 1829, pelo químico alemão Daubernier. Ele analisou os elementos cálcio, estrôncio e bário, e percebeu que a massa do átomo de estrôncio correspondia aproximadamente à média das massas do cálcio e do bário. Ele também observou que essa relação se repetia em outras tríades de elementos, como por exemplo cloro, bromo e iodo. No entanto, vários metais não se enquadravam nesse conceito, o que levou seu método, conhecido como tríades, a não contribuir grandiosamente com a ciência. Depois de Daubernier, em 1862, Alexandre Champcourtot propôs um modelo que ficou conhecido como parafuso telúrico. Em uma espiral desenhada na face externa de um cilindro, ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. O cilindro era dividido em 16 linhas, de modo que os elementos que possuíam propriedades semelhantes apareceriam uns sobre os outros dentro dessas faixas. O problema era que havia elementos que, apesar de estarem em posição correta na ordem crescente, apresentavam propriedades diferentes dos demais elementos na mesma faixa, o que invalidou o padrão. Depois do parafuso, em 1864, Newlands, inspirado nas notas musicais, elaborou uma periodicidade semelhante à sequência que as notas adotam para ser aplicada aos elementos químicos. Ele enfileirou os elementos conhecidos na época em linhas horizontais, 7 em cada linha, em ordem crescente de massa atômica. Nessa forma de classificação, a cada 8 elementos as propriedades se repetiam, assim como nas notas musicais, onde a cada oitava a nota se repete. Entretanto, o modelo só se mostrava coerente até chegar ao cálcio, e não valia para os elementos que vinham depois. Portanto, também foi descartado. Depois da tentativa de Newlands, temos Mendeleev, que é conhecido como o pai da tabela periódica. Sua dedicação à sistematização dos elementos químicos começou em 1860. Mesmo sabendo que as massas atômicas eram o critério mais comum para agrupar os elementos, ele não se contentou com esse modo e buscou formar grupos a partir das propriedades químicas dos elementos. O principal problema encontrado ao atribuir esse método de agrupamento foi o fato de que elementos com massas atômicas muito distantes se encontravam muito próximos. Surgiu então a ideia de associar o modo de classificação dos elementos ao jogo de cartas paciência. Foi então que ele tomou uma série de fichas de papel e começou a escrever em cada uma delas o nome de um elemento acompanhado de sua massa e propriedades químicas. Os elementos de propriedades químicas semelhantes eram como cartas do mesmo naipe, e dentro de cada um desses naipes, a ordem crescente de massas atômicas era a ordem numérica das cartas. Mendeleev percebeu que as propriedades químicas apresentadas se repetiam periodicamente. Por essa razão, depois de organizar suas descobertas em uma tabela, ele a chamou de tabela periódica dos elementos. A tabela de Mendeleev ainda é bastante diferente da tabela conhecida atualmente, isso porque a tabela periódica passou por diversas mudanças de design. No início do século XX, se estabeleceu o primeiro modelo horizontal. Henrik Werner, em 1905, propôs o primeiro modelo no qual os gases nobres apareciam na extremidade direita da tabela. Ele também deixou lacunas, tentando prever os elementos que ainda haviam de ser descobertos. O próximo layout foi o de Charles Jeannet, que usou uma teoria quântica recém-descoberta para organizar os elementos baseando-se nas configurações eletrônicas. O modelo atual da tabela é, na verdade, uma evolução direta do modelo de Jeannet. Ele forneceu espaço para os elementos até o número 120, o que possibilita que todos os 118 elementos conhecidos até hoje estejam bem alocados no seu modelo. A principal mudança feita com o passar dos anos foi o deslocamento dos metais alcalinos e dos metais alcalino-terrosos da extrema direita para a extrema esquerda, assim chegando à tabela conhecida atualmente. Esse vídeo foi produzido pelos alunos do Instituto Federal de São Paulo, do campus São José dos Campos, curso Licenciatura em Química. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo.